Tá. Então, vamos lá, vou recomeçar. Então, assim, a ideia é a gente fazer um treinamento sobre implantação de dados, mas o que eu percebi, conversando com vários de vocês, e também uma coisa que para mim ficou muito claro na hora que eu fui trabalhar a parte de algumas pesquisas, foi que o conceito de gestão, o tema gestão financeira, ele aparecia muito frequentemente dentro das conversas. E isso acho engraçado, porque, assim, teoricamente, todo mundo quer melhorar a gestão para poder estar aumentando as vendas, mas, conceitualmente, parece que está tendo muito problema na parte de gestão financeira. E pensando nisso, eu comecei a imaginar como é que eu faria essa aula da melhor maneira possível. E essa aula, acho que para vocês poderem estar aproveitando ao máximo possível, a melhor maneira é se eu conseguir estar dando uma ótima embasamento. Não é aula completa. Se você for analisar, eu peguei uma aula de gestão financeira de 3 horas e reduzi para meia hora, 40 minutos, mas eu acho que vai começar a ajudar vocês a terem uma noção bem diferente do que é gestão financeira e aonde que estão os buracos ou as falhas que dificultam vocês terem controles, tá? Então, eu vou começar exatamente por essa parte, onde eu começo a mostrar para vocês aonde que estão os buracos, onde é vamos colocar, tem maiores dificuldades para que vocês comecem a entender o que é, na verdade, quando eu começo a falar para vocês começarem a pensar numa gestão financeira, para vocês começarem a entender o conceito de fluxo de caixa. Tudo bem? Então, tradicionalmente, o que acontece? Você tem receita menos despesa igual a lucro. Esse aqui é o modelo básico de controle financeiro. Na verdade, às vezes eu converso com o pessoal e o resumo da ópera é exatamente essa. Eu estava conversando hoje de manhã e o que a gente percebeu, né? Eu perguntei, e aí, como é que está a situação na sua empresa, no seu consultório? Olha, Carlos, eu percebi que eu tive o mês passado, fevereiro, foi fevereiro, exatamente. Eu tive uma receita de 40 mil, mas saiu 45 mil. E eu não sei por quê, e eu fiquei um pouco desesperado, porque esse número me assusta, e eu queria saber como é que eu administro isso aqui, porque eu acho que eu preciso aumentar a taxa de conversão das minhas vendas, e o que eu falo para o pessoal é o seguinte, calma, vamos estar analisando item a item antes de vocês começarem a tomar decisões precipitadas, tá? Então, exatamente para a gente começar a entender essa situação, que eu preparei, na verdade, uma aula só que eu vou estar compartilhando minha tela, porque eu vou estar mostrando para vocês uma planilha de Excel. Eventualmente, ela pode ser um pouco complexa, no sentido de ter muita informação, mas eu acho que a ideia é vocês começarem a entender conceitualmente como é que funciona um consultório, porque daí vocês vão começar a entender, principalmente na hora que vocês forem começar a coletar dados. Vocês vão entender a importância de vocês coletarem os dados corretamente e começarem a organizar esses dados de maneira que ele te permita tomar decisões. Eu sempre falo para vocês, né? Dados, eles não são para serem armazenados. Dados são para serem analisados. Quer dizer o seguinte, não adianta nada você ter uma planilha lotada de números ou um sistema gerencial lotado de números se você não consegue estar entendendo o que fazer com eles. E essa que é a parte mais importante para mim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Então, vamos lá. Pessoal, o microfone está aberto, né? Então, ou seja, se alguém chegar e precisar fazer algum tipo de pergunta, pode abrir o microfone, fazer a pergunta, não tem nenhum problema. Provavelmente eu não vou estar olhando o chat, então, eventualmente, meninas, vocês olhem o chat e me digam se tiver alguma pergunta, tá bem? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela. Ok. Perfeito. Todo mundo enxergando minha tela?
Então, exatamente isso que a maior parte de vocês enxerga. Vocês falam o seguinte: Carlos, eu tenho uma receita de 40 mil, eu tenho uma receita uma despesa de 45 mil, a minha empresa, esse mês, ela deu 5 mil reais negativos. E isso aqui é uma análise extremamente simplória de uma situação extremamente complexa, gente. Assim, vamos pensar de onde que veio todo esse ponto. Quando foi que eu me formei? 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, quando eu me formei. Na verdade, quando eu entrei na faculdade, essa que talvez fosse a parte mais interessante. Quando eu entrei na faculdade, quando foi que eu entrei na faculdade? Acho que 90. Sei lá, agora eu não lembro mais também. Faz tempo. Mas a regra era a seguinte: o pessoal fala assim, não, vai ser dentista. Dentista ganha um carro por mês. Então, é uma puta de uma profissão. E exatamente isso. Eu entrei na faculdade e falei assim, me parece um bom trabalho. Só que o que acontece? Nos 5 anos que eu fiquei na faculdade, eu percebi que o negócio mudou bastante. Esse papo de você ganhar dinheiro adoidado, ele realmente ficou para trás. Mas, mesmo assim, a odontologia era uma profissão extremamente lucrativa. Por quê? Porque o custo operacional, o custo de material dela era extremamente baixo. Era muito baixo. A gente brincava quando eu saí da faculdade que um tubinho de resina terminava a validade dela e a gente continuava utilizando. Por quê? Porque eu usava muito pouco e realmente isso fez com que o dentista realmente nunca se preocupasse, eu precisasse se preocupar com a gestão financeira. Só que o que acontece, gente? As coisas mudaram. Tá? As margens que o dentista trabalha não são nem perto do que eles trabalhavam antigamente. Quando as margens começam a mudar, sabe o que acontece? Você precisa começar a gerenciar, a fazer a gestão de maneira mais eficaz. Senão você não entende. Senão você chega numa situação igual exatamente essa aqui da tela. Fala assim, o que acontece? Eu faturei 40, eu faturei 50 e não vi dinheiro entrar na minha conta. Aonde que está o problema? Por isso que é importante vocês começarem a entender o conceito desse controle financeiro. Então, eu vou fazer um negócio, aliás, eu esqueci. Mas vamos colocar, isso aqui eu vou tirar um pouquinho da tela, porque eu não quero vocês olhando. O que acontece, gente? A equação, ela é um pouco mais complexa do que ela parece. Quer dizer o seguinte, quando você começa a pensar em termos de faturamento, o que você precisa entender é o seguinte, o conceito de custos variáveis e custos fixos. Tá? Por que isso aqui é importante vocês começarem a entender? Porque as margens de lucro hoje, elas estão completamente diferentes do que elas eram antes. A parte dos custos variáveis, por exemplo, eu tenho conversado muito com o pessoal que faz alinhador. Eu vou mostrar alguns exemplos. Se você não tomar cuidado, com as suas despesas de alinhador, você se dá muito mal. Eu vejo, às vezes, algumas pessoas chegando e falando o seguinte, não, sabe o que você faz? Vende 10 casas de alinhador por 10 mil reais, você tem um faturamento de 100 mil reais por mês, você vai nadar em dinheiro. Falo assim, mostra, gente, eu vou mostrar para vocês que a realidade não é essa. Tem um negócio muito mais complicado que, se vocês não prestarem atenção, vocês podem se dar mal. Então, o que acontece? A equação para você começar a entender a lucratividade dentro de um procedimento odontológico é o seguinte, você precisa tirar as despesas variáveis. O que são despesas variáveis? São as despesas que são inerentes aos procedimentos. Então, por exemplo, alinhador. Se você chegar ao seguinte, eu vou fazer um caso de alinhador, qual que é a despesa variável mais visível? O custo do aparelho.
Você vai pagar 4, 5, 6, 7 mil reais por um sistema de aparelho. Obviamente, esse é o valor mais claro. Mas é único? Não. Por quê? Que outro custo operacional, custo variável você tem quando você vende um caso de alinhador? Você tem os impostos, tá? Seja pessoa física, seja pessoa jurídica, vou discutir um pouquinho isso aqui com vocês daqui a pouco. Pode ser alguma coisa entre 10, 15 até 18%. Tá? A hora que você pega esses números, você começa a entender o seguinte: está começando a ficar um pouquinho mais claro o buraco. E é exatamente isso que eu quero ver, porque não para aí. Disso você precisa começar a tirar o quê? Despesas fixas. O que que são despesas fixas? São todas as despesas que o seu negócio precisa para estar funcionando. Quer dizer o seguinte, né? Eu brinco muito com o pessoal, quer dizer o seguinte: imagina que você resolve tirar um mês de férias e você quer deixar a sua empresa funcionando. O que que acontece? Você precisa deixar na conta o quê? O valor para pagar as contas do mês, não precisa? Isso são despesas fixas, tá? Só que tem um porém também que eu acho muito interessante. Sabe qual a despesa fixa que a maior parte das pessoas, dos dentistas, esquece de colocar? O seu próprio prolabore. Porque se você chegar e tirar um mês de férias, você precisa deixar o dinheiro das despesas do consultório e você precisa deixar o dinheiro das suas despesas, ou pelo menos o mínimo que você tiver como prolabore. A hora que você deixou esse valor, você consegue sair e ter tirar esse mês de férias tranquilamente. Se você não chegar e tomar conta desses valores, tá? Você começa a ver buracos, ver esse saldo negativo. Então, a ideia, eu não vou entrar nessa parte muito complexa, porque é o seguinte: a gente pode falar sobre custos fixos, custos variáveis, margem de contribuição, só que tem um porém. Todas essas fórmulas aqui, elas trabalham com situações onde o seu custo variável ele é extremamente proporcional ao seu faturamento. Por exemplo, você pode pegar o caso de uma hamburgueria que faz hambúrguer, você pode pegar o caso de vamos dizer, que mais? Pizzaria, vou botar, comida é sempre mais simples. Mas o que que acontece? Por que que esse exemplo ele não funciona muito bem para dentista? Porque vocês têm uma dificuldade muito grande no sentido de que o custo variável de vocês ele é diretamente proporcional ao tipo de procedimentos que vocês têm. Quer dizer o seguinte: se eu resolvo fazer um alinhador, um Invisalign, meu custo variável ele é lá em cima, pode ser 5, 7 mil reais. Se eu vou fazer, por exemplo, um ortodontia, um demo que a gente falava, R$ 1.000. Se eu for fazer um Morelli, R$ 100. Se eu for fazer uma restauração, R$ 50, R$ 30. Se eu for fazer um implante, pode ser R$ 100, pode ser R$ 1.000. Então, a odontologia, quando eu converso com vocês com relação a vocês começarem a entender como administrar financeiramente os seus projetos dentro do seu consultório, muitas vezes o que eu tenho conversado com vocês é exatamente sobre isso, a necessidade de vocês começarem a entender que cada procedimento tem uma lucratividade. Você tem uma lucratividade para os seus casos de alinhador, você tem uma lucratividade para os seus casos de implante, vocês têm uma lucratividade para os seus casos de restauração, você tem uma lucratividade para os seus casos de endodontia, prótese, implante. Tá? E quando você deixa de fazer esse tipo de cálculo, é nesse ponto que você começa a gastar mais do que você está imaginando. Tá? Então vamos lá. Eu falei que ia dar um exemplo para vocês, eu acho que isso aqui é uma maneira simplória de vocês entenderem. Qual que é o conceito? Primeiro ponto que eu vou colocar aqui. Existe o conceito de despesa fixa, né? O que é despesa fixa? Acabei de explicar. O que eu não expliquei para vocês é o que você faz com ela. A partir do conceito de despesa fixa,
você começa a entender o seu custo por hora trabalhada. Tá? O que é custo por hora trabalhada? Quer dizer o seguinte, se meu custo fixo são 14 mil reais por mês, e eu trabalho 160 horas por mês, quer dizer o seguinte, meu custo por hora trabalhada são de R$ 88,50. Carlos, eu não trabalho 40 horas por semana, eu trabalho 30 horas por semana. Então, sabe o que você tem de fazer? Você pega e diminui a quantidade de horas. Só que o que acontece quando você diminui essa quantidade de horas? O seu custo por hora trabalhada sobe muito. Ah, Carlos, quer dizer, eu não trabalho 40 horas, mas a estrutura fica lá funcionando. O custo é mesmo? Sim. Por quê? Porque você precisa saber quanto de dinheiro você precisa deixar ali para a estrutura funcionar independente de você estar ou não. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Porque você vai fazendo outros cálculos, gente. É o seguinte, quando você começa a analisar isso aqui, você começa a analisar o quê? O seu custo, por exemplo, por hora vaga no consultório. Ah, puxa vida, não tenho nenhum cliente nesse horário. Fazer o quê? Não, não é fazer o quê? Essa hora que você deixou de trabalhar te custou R$ 120, R$ 100, dependendo do cálculo que vocês fizerem. Sabe quando vocês falam o seguinte, caiu um bracket, eu tive de fazer uma consulta adicional, uma consulta de meia hora. Tá? Ah, mas não tem problema, porque essa meia hora não me custa nada, o bracket era muito barato. Não, não. Essa meia hora te custou R$ 60. Ah, eu podia ter feito uma restauração em uma sessão, mas eu acabei fazendo em duas. O seu custo operacional acabou de aumentar em R$ 120. Você dobrou o seu custo desse procedimento. Toda vez que você começa a fazer esse tipo de ações, você está matando a sua lucratividade. Então, ó um negócio interessante aqui. Eu vou colocar aqui, em vez de horas, eu vou colocar por quanto que eu falei? 460. Só que eu vou colocar aqui horas, tá? Eu acho que vai ficar melhor. Então, vamos dizer o seguinte, eu fiz 10 consultas, 20 consultas para terminar um caso de alinhador. Não, peraí, vamos fazer o seguinte, melhor 20. Eu vou fazer o seguinte, tá, gente? Eu vou colocar aqui por 320 para não deixar muito complexo, mas vamos dizer o seguinte, cada consulta está me custando, então, consulta de 30 minutos me custa R$ 45. Ponto. Então, quer dizer o seguinte, quando você pega e fala o seguinte, eu fiz um tratamento de 10 mil, né? O alinhador me custou 4.700, só de imposto, como PJ, você pagou mais 1.400. Terminou aí? Quer dizer que é 10 menos 1.400 menos 4.700? Não. Você precisa entender o seguinte, você precisou de 20 consultas, você teve mais R$ 885 de custo fixo. Quer dizer que o seu lucro do procedimento é numa faixa de R$ 3.000, ou R$ 150 por consulta. Sabe o que acontece quando você dobra, você faz 40 consultas, o seu lucro cai para R$ 2.130, ou R$ 53 por consulta. E é nesse ponto que eu falo muito para vocês, vocês precisam começar a entender o conceito de lucratividade por hora trabalhada. Se vocês não começarem a entender o conceito de lucratividade por hora trabalhada, vocês vão chegar todo final de mês e não entender aonde que o dinheiro saiu. A maior dificuldade que eu vejo os dentistas tendo é administrar o conceito de custo, mesmo o conceito de imposto. Tá? Por quê? Porque uma coisa que perguntaram um tempo atrás foi o seguinte, Carlos, eu tenho PJ, pessoa jurídica,
é melhor eu fazer a nota pela pessoa jurídica ou pela pessoa física? Falo assim, depende. Por que depende? Porque depende do seu custo. Não entendi. Quer dizer o seguinte, olha esse cálculo aqui. Se eu colocar simplesmente 14%, que é uma média, em cima do faturamento bruto, que é o que uma PJ vai trabalhar, eu vou pagar R$ 1.400 de imposto. O que acontece se eu fizer esse mesmo cálculo como pessoa física? Eu pego esse valor, tiro os custos, tiro o custo do material, custos fixos. Tá? O cálculo é um pouco complexo, mas tecnicamente você vai tirar todo esse custo, porque você abate os seus custos fixos mensais, e mesmo você pagando 27,5%, você paga quase a metade ou menos da metade em termos de imposto. É por isso que a maior parte dos contadores recomendam hoje que você, se você tem custos variáveis muito grandes, a melhor coisa para você fazer, na verdade, é começar a aumentar a sua declaração como pessoa física, tá? Não pessoa jurídica. Por quê? A pessoa jurídica, ela não permite abatimento desse tipo de despesa. Você paga direto em cima do faturamento bruto. Mas isso é um caso onde você tem um custo variável muito grande. Existem outros tipos de argumentos onde o seu custo variável não é tão grande. Então, por exemplo, vamos dizer aqui, né, se você fez um tratamento de R$ 5.000, você pagou seus impostos, seu variável, isso aqui seria, por exemplo, o Damon da vida, você fez em 20 consultas, mesmo cálculo, tá? Esse procedimento me gerou 2.416 de lucro ou R$ 120 de lucro por consulta. Olha que interessante, tá? É o que eu falo muito para vocês. Uma coisa é o valor do tratamento, outra coisa é a sua margem de lucro. Nesse caso, por exemplo, a diferença aqui entre PJ e PF praticamente inexistente. Mas olha o que acontece se eu chegar e aumentar o meu custo fixo, aumentar a quantidade de visitas. Vale mais a pena eu começar a trabalhar como PF, como pessoa física. Então, esse tipo de cálculo, vocês precisam, na verdade, entender que ele é feito por tipo de procedimento, ou seja, dependendo da especialidade que você tem, dependendo das suas margens de lucro e despesas variáveis. Então, assim, quando a gente desenhou o nosso dashboard, logo no começo, algumas pessoas chegaram para mim e falaram o seguinte: Carlos, eu queria entender um pouquinho melhor como que está a minha margem, onde é que estou ganhando dinheiro. Eu falei, acho que a melhor maneira de vocês começarem a entender onde que vocês estão ganhando dinheiro é se vocês conseguirem desmembrar o tipo de procedimento que vocês estão fazendo dentro do consultório. Se vocês começarem a entender, por exemplo, eu faço muito ortodontia, eu faço muito implante, eu faço muito prótese, você começa a entender, de maneira geral, quanto de margem isso aqui dá. Porque, por exemplo, ó um caso, vamos dizer que eu fiz uma restauração aí, algumas restaurações em R$ 2.000, tá? Só que o meu custo variável foi extremamente baixo. Se eu faço direito, às vezes, a minha lucratividade por consulta, ela chega a ser 3 vezes maior do que as melhores opções dos tratamentos mais caros, tá? É essa que é a principal jogada de vocês começarem a entender o que é o conceito de custo financeiro ou gestão financeira. A hora que vocês começam a entender como funciona isso aqui, você começa a entender um pouquinho melhor aonde está indo o dinheiro. Por quê? A partir daí, sabe o que acontece? Opa, o que está acontecendo? Tá. Você começa a trabalhar em termos de fluxo de caixa. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte, uma coisa é você falar o seguinte, eu fechei 55 mil, ou 50 mil esse mês.
Outra coisa é você chegar e falar o seguinte: quanto foi que eu faturei? Quanto que entrou de dinheiro na empresa? Porque tem um probleminha aqui nisso aqui, que é o seguinte: você paga imposto sobre a nota emitida. Só que a nota emitida não considera o seu fluxo de recebimento. É o que eu falo toda hora na parte de vendas. Uma coisa é venda, outra coisa é recebimento. Se você não começa a entender que uma coisa é separada da outra, e você precisa administrar essas duas informações, tá? Você não sabe aonde que está o furo. Então, assim, outro dia eu estava preparando uma planilha para o pessoal, uma planilha simples, que é mais ou menos o seguinte: imagina que eu tenho a minha parte de vendas, essa linha azul. Outra coisa é minhas entradas, essa linha cinza. Tá? E daí eu tenho as despesas. Eu tenho as minhas despesas variáveis, que é essa linha azul clara, e as despesas fixas, que obviamente é uma reta. Isso aqui que vai me gerar a lucratividade, a geração de caixa, que é essa linha marrom. O acumulado dessa linha marrom, que é o que entra, na verdade, dentro do meu caixa no final do ano. Ou seja, é o seguinte, gente, o cálculo hoje é muito mais complexo do que vocês estavam acostumados a fazer. É por isso que a maior parte de vocês tem uma dificuldade muito grande de entender o conceito de controle financeiro dentro de uma empresa. E é por isso que, quando eu pensei em como administrar isso aqui dentro de um dashboard, na verdade, o que eu quero estar falando para vocês é o seguinte: o conceito, vocês precisam entender basicamente esse conceito. Depois, as análises, elas vão ficar um pouquinho mais para frente. Por quê? Porque não existe análise sem dados. Não existe análise sem você conseguir colocar tudo dentro de um controle, onde você consiga estar buscando quais informações são mais relevantes ou não. Tá? Se você não fizer essa aquisição de dados, se você não consegue controlar essa informação para te gerar as informações de uma maneira um pouco mais ampla, você não vai conseguir ter controle financeiro. Essa, infelizmente, é verdade. E o problema aqui é o seguinte, gente: a maior parte de vocês faz o controle financeiro olhando no retrovisor. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer o seguinte: terminou o ano, vocês terminaram todas as informações, mandaram toda a informação para o contador, daí ele te manda aquele relatório das informações do final do ano, aquela declaração de resultados, falando o seguinte: olha, você vendeu, por exemplo, aqui nesse caso, 600, 700, e você teve 500 de despesas de saídas, daí você teve uma lucratividade média de 16%, o que te gerou uma faixa de R$ 10.000 de lucro por mês. Espera aí, eu não entendi. Eu faturei R$ 800.000 e eu lucrei R$ 10.000 por mês? Sim. Como? Tá aqui, é só você chegar e olhar as suas receitas e suas despesas. Não, mas não faz sentido isso para mim. Eu falo assim, não, faz sentido. Eventualmente, tem algumas coisas que você não consegue olhar de uma maneira muito simples, mas, por exemplo, às vezes você faturou 800, mas entrou no seu caixa 700. Você vendeu 68 por mês, mas entrou 58 por mês dentro do seu caixa. Ué, e o resto? Tá futuro. Quanto hoje você tem de valor a receber futuro? Qual que é o valor que vai entrar no seu caixa nos próximos 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses? Quanto de dívidas vocês têm para os próximos meses? Parece que eu estou falando a mesma coisa de vendas, né? Que eu falo para vocês. Quanto de negociação você tem em cima da mesa? Qual o valor das negociações que você tem pendentes? O conceito é exatamente esse, é exatamente o mesmo, pessoal.
Quando você começa a ter controle, você consegue visualizar. Então, o que que acontece? Às vezes você vai chegar e falar o seguinte: é, realmente entrou no meu bolso R$ 10.000 por mês, mas tem mais 140.000, 120.000 que não entrou, ou seja, tem mais 10.000 que não entrou, mas já está faturado, está em contas a receber. Então, se eu tivesse recebido isso tudo esse ano, na verdade não teria entrado 10.000, teria entrado 20.000. Daí você começa a entender aonde que estão os furos do seu controle. Tá? Eu sei, pessoal, é um pouco complexo. Eu não vou falar que isso aqui é uma coisa simples, mas eu vou falar para vocês que é fundamental. Porque quando você começa a olhar isso aqui, é que você começa, na verdade, a analisar aonde que estão as possibilidades, quais são as oportunidades, aonde que eu estou gastando de maneira desnecessária, aonde que eu poderia estar melhorando a minha rentabilidade, quais procedimentos estão me dando mais lucro. Por exemplo, há um tempo atrás, né, de hoje que eu tenho falado para vocês, que tem muita gente falando que o procedimento mais lucrativo da clínica é aquela limpeza, aquela profilaxia semestral. Por quê? Porque o custo é muito, muito baixo. Quer dizer, tem gente que investe, obviamente, em equipamento muito mais complexo, mas traz o paciente custo baixo, mantém relacionamento e vocês sabem, a aquisição de um cliente novo custa 7 vezes mais do que você manter um cliente que está dentro do seu círculo de clientes. Tá? Faz sentido isso que eu estou conversando com vocês, pessoal? É um pouco complexo, eu sei que isso aqui talvez não seja a coisa mais simples, mas, de novo, não existe outra maneira de vocês começarem a entender como melhorar a lucratividade na parte financeira, porque a parte de vendas é muito mais simples, né? Quando a gente fala de vendas, a gente fala assim, quais são as ações que a gente consegue estar fazendo agora, quais são as maneiras de mudar a taxa de conversão. A parte financeira ela é mais complexa. A parte financeira, ela é mais complexa, tá? Mas, de novo, eu preciso estar aqui exatamente ensinar vocês a analisar esse tipo de informação para que vocês possam estar fazendo as ações necessárias. Agora, esse tipo de ação, ele depende muito pouco de vocês. A implementação desses dados depende muito pouco de vocês. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho melhor como é que funciona. Acho que eu tenho de parar e interromper antes de eu chegar e estar fazendo a outra. Então, vamos lá. Tela, mesma tela de sempre. Vocês sabem como é que funciona. Tá. Então, vamos lá. Como é que funciona a parte de implementação de dados? Ah, não, desculpe, eu esqueci. Eu estou no empresa A. Eu vou usar a B, que ela é mais simples. Tem menos dados, fica mais limpa as informações, tá, pessoal? Isso aqui, para quem estava na última aula, sabe que eu estou implantando, estou começando a popular os dados nessa empresa B. É uma empresa assim que a gente está colocando pouca coisa, exatamente para dar chance de vocês começarem a enxergar como funciona o processo de implementação. Tá? Então, por exemplo, aqui no meu painel de propostas dessa empresa B, eu tenho o quê? 3 propostas, na verdade, 2 propostas do Hernani, não sei o que a gente fez. Eu tenho 3 propostas fechadas, né? Ah, um ponto que é importante aqui, gente. E isso aqui é muito importante que vocês entendam. Às vezes, outro dia eu estava conversando com as meninas, elas falam assim, tia Carlos, então, tem gente que está falando que demora demais para cadastrar um cliente, porque ele tem de buscar muita informação lá no passado. Então, eu vou falar para vocês o seguinte, não percam tempo, tá? Muito tempo, se vocês não têm informação nesse momento. Vamos fazer uma coisa um pouco mais simplória. Quer dizer o seguinte, se vocês forem cadastrar um cliente, cadastre um cliente, vamos dizer, quem que é? Carlos, tá? Tem o celular?
coloca, tem e-mail, alguma coisa? Não tem? Não tem problema. Data do primeiro contato, se possível, coloque. Se não tiver, usa a data de hoje. Nome do indicador, tem? Não tem? Não tem? Na hora que ele vier, você chega e fala com ele. Cadastra esse novo cliente. Tá? Ah, mas Carlos, aí ele vai estar bem, como é que fala? Bem completo. Eu falei, não, ele vai estar o mínimo necessário, porque na hora que esse cara vier, ou na hora que você conseguir falar com ele melhor, você busca essas informações. Lembra que na parte de vendas a gente tem um procedimento para criar relacionamento, mas vamos partir do pressuposto que, por exemplo, você tem 5 propostas que você quer colocar dentro do sistema. Não perde tempo. Tá? Daí você vai, opa, cliquei no botão errado, vamos lá. Cadastra uma nova proposta. Qual que é o processo? Procura o cliente. Data da proposta, vamos colocar de hoje, extrato da proposta, vamos colocar como agendar, valor da proposta não tem. Não, minto. Vamos fazer o seguinte, eu tenho um orçamento do Carlos, eu tenho um valor de proposta dele de R$5.000, tá? E eu sei que eu quero estar falando com ele até amanhã. Pronto, acabou. É isso que eu quero que vocês se acostumem a fazer. Porque a partir daqui, em menos de 1 minuto, tá? Por cliente, vocês conseguem estar cadastrando esse cara, a proposta desse cara dentro do sistema. Quando você faz isso aqui, você começa a cadastrar todas as propostas que vocês têm pendentes nesse momento. E como eu falei para vocês, teve gente que achou 30 em uma semana, teve gente que achou 200 mil e sabe que meio que perdidos dentro do sistema, teve gente que achou 300 mil dentro do sistema, teve gente que achou 400 mil dentro do sistema. Então, ou seja, o primeiro passo que eu quero que vocês se acostumem a fazer é cadastrar suas propostas o mais rápido possível. Fechou? Então, vamos lá. Vamos dizer que eu fechei o Carlos. O Carlos, na verdade, eu lembrei, o cara quer uma estética. Tá? Aliás, eu vou digitar, já vou fechar direto. O Carlos quer um tratamento de estética, ele fechou 5.000, e eu vou fazer para ele em 10 vezes. Não vou fazer em 5 porque eu tenho preguiça de ficar digitando. Tá? Valor fechado foi 5.000, data do fechamento, a data de hoje, fechei. Ponto. Esse é o processo, gente. Sem muita enrolação. Fechei, fechei. Por que isso aqui é importante? Porque daí você vai entrar na parte de cadastramento das receitas. Dentro do painel financeiro, o que acontece? Você vai cadastrar a receita. Deixa eu tirar, tem uma tela aqui na minha frente. Aqui. Tá. Como é que é a parte de cadastrar a receita, pessoal? É o seguinte, eu criei um processo muito simplório, que é o seguinte, eu recomendo vocês usarem um número de proposta, é mais para controle de vocês. Então, por exemplo, eu tenho a proposta 2023, 1, 2, 3, a próxima proposta que eu tenho é a proposta 2023-4. Por enquanto eu editei. Tá? Eu sei que o quê? O Carlos, ele vai fazer um parcelamento do número da proposta 2023-4, ele já aparece automaticamente dentro da ficha dele. Eu sei que a forma de pagamento são em 5 vezes, sem juros. Identificação, juros não, justo não, juros. A identificação, eu posso colocar aqui, parcela 1 de 5. Data prevista, ele pediu para deixar todo para o dia 10. Valor previsto de R$1.000. Pronto. Aqui, vocês vão perceber uma coisa, eu tenho 2 botões. Um é cadastra receita, parcela ou mensal. O que quer dizer isso aqui? Ele não vai apagar as informações da tela. Se eu cadastrar parcela única, ele vai apagar as informações da tela. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. O que acontece quando eu cadastro, por exemplo, uma parcela ou mensalidade?
Por que mensalidade aqui também, gente? Vamos dizer que você fechou um tratamento de ortodontia. E você prevê que esse tratamento vai demorar 24, 30 meses. Você pode estar fazendo as 30 parcelas de maneira muito rápida. Eu vou mostrar aqui com 5 para a gente não perder tempo. Então, vamos lá. Eu cadastrei as informações mínimas necessárias, eu cadastrei a primeira parcela. Dentro aqui da lista de contas a receber não realizados, ou seja, não pagos, essa parcela aqui já aparece aqui embaixo, pessoal. Tá? E olha, interessante, o cursor ele já vem direto aqui para identificação da receita. Eu agora vou cadastrar a parcela 2. Se a primeira foi março, a próxima é abril. Daí eu pego, vou cadastrar a terceira. E agora é abril, eu vou para maio. Se agora é maio, eu vou trabalhar a quarta, é junho. Para você não se perder, o sistema mostra aqui embaixo, automaticamente, todas as parcelas que você cadastrou e o valor previsto. Ou seja, você não se perde. Quinta parcela é dia 10/6, 10/7. Pronto. Cuidado só aqui, porque eu não apaguei as informações. Então, eu sei que em segundos eu consegui listar todas, ou cadastrar todas as contas a receber desse cliente. Tá? Quando eu puxo um cliente aqui na tela, eu também começo a puxar já muito rapidamente o contas a receber realizado. Se ele tiver alguma coisa paga, ele aparece aqui embaixo também. Outra coisa que eu fiz é o seguinte: quando vocês terminam de gerar esse valor, a minha recomendação é você travar essa parcela. O que é travar? A partir do momento que você travou esse pedido, ninguém mais tem acesso para alterar ele, a não ser você. Esses botões verdes, lembra que eu falei para vocês que somente quem é diretor, é que eu sou diretor, tem acesso a esse botão. Quem é usuário financeiro ou agenda, a agenda nem chega aqui. Mas, dependendo do grau de acesso, você não tem... Quer dizer, na verdade, só o diretor tem acesso a esse botão verde. Então, o que acontece? A hora que eu cadastrei essas 5 parcelas, pessoal, tá? O que acontece? Ela já começa a me mostrar, nos próximos meses, o valor a ser recebido. Então, quer dizer o seguinte, quando eu falo para vocês, para vocês começarem a controlar o gerenciamento dos seus saldos, suas despesas, é isso que eu considero. Você precisa começar a ter uma previsão de recebimentos, você precisa ter uma previsão de despesas, uma previsão de saldo. Você precisa olhar passado, quanto você recebeu nos últimos meses, quanto você pagou nos últimos meses, quanto você está pagando nesse mês atual ou está deixando de pagar. Então, por exemplo, eu sei que esse mês de março eu já recebi 500, mas eu não paguei as minhas despesas. Tá? Então, assim, conceitualmente, o sistema, ele é um sistema... Deixa eu colocar talvez uma coisa aqui importante, tá, gente? Esse sistema, ele é um dashboard gerencial. Quer dizer o seguinte, ele é muito mais flexível do que um software contábil. Um software contábil, ele é feito para ser muito mais travado. Esse aqui, ele é travado na medida do possível. Esse aqui, ele facilita que você tenha as informações de maneira muito rápida na sua tela, tá? Vamos deixar isso aqui bem claro para vocês. Por quê? Porque a ideia disso aqui não é que isso aqui vai substituir uma contabilidade, não. Mas ele vai te dar informações muito diferentes. Porque daí você consegue estar analisando o seu resultado mensal, mesmo conceito, quais são as receitas, as despesas a serem pagas. Por exemplo, eu só tinha cadastrado aqui o aluguel de imóveis. Quais são as receitas? Eu tenho o Alberto, eu tenho o Carlos, eu tenho o Betão, daí só o Alberto no dia 1º do mês que vem. É assim que vocês vão começar a enxergar. Então, por exemplo,
hoje é dia 2, vamos dizer que o Carlos resolveu adiantar essa primeira parcela. Eu posso chegar e adiantar essa primeira parcela. Tá? Realizei, confirmo o recebimento. A hora que eu recebi, ele sai do meu conta a receber, ele já entra direto no recebido. De novo, o mesmo conceito. A única pessoa que tem acesso a esse botão de alteração é o diretor. Tá? E isso aqui é uma coisa que eu achei melhor implantar. Então, assim, conceitualmente, as despesas elas vão exatamente dentro do mesmo conceito. Por quê? Quando eu falo para vocês que vocês precisam se acostumar a cadastrar todas as despesas, e a maior parte de vocês acaba não fazendo todas essas... Espera um pouquinho, tirar aqui da tela, que eu não consigo ver. Regularmente, quer dizer o seguinte, tem certas despesas, gente, que vocês sabem que vão acontecer. Por exemplo, eu cadastrei aluguel. Né? Vamos lá, tipo de aluguel. Quando eu coloco o tipo de despesa, uma coisa que eu coloquei no sistema é que ele já permite você ver todos os próximos aluguéis cadastrados e os pagos. Para simplificar. Como eu falei para vocês, o objetivo disso aqui é simplificar. Mas vamos dizer o seguinte, que outro tipo de despesa eu tenho regularmente? Condomínio. Né? Então, vamos dizer, eu tenho edificação da despesa parcela março, né? Março 2023, forma de pagamento mensal, data prevista da despesa, vence todo dia 5, valor previsto mais R$ 500. Tá? Mesmo conceito, eu posso cadastrar uma despesa fixa única ou uma fixa recorrente. Se eu cadastrar única, o que acontece é o seguinte, some tudo. Por quê? Foi uma despesa única. Mas o que acontece na hora que eu pego e volto nesse? Eu vejo essa despesa aqui embaixo já cadastrada. E daí eu posso começar da segunda parcela. Então, aqui é parcela abril 2023. Forma de pagamento mensal. Data prevista, março, era dia 5, né? 5 de abril, valor previsto 500. Mas, Carlos, e se não for 500? Uma coisa é valor previsto, outra coisa é valor realizado. Quer dizer o seguinte, eu preciso ter uma previsão. Eu sei que pode mudar, mas não vai mudar muito. Talvez o condomínio vai mudar R$ 50 para cima, R$ 50 para baixo, não vai mudar muita coisa. A conta de água também, R$ 50 para cima, R$ 50 para baixo. Essas despesas, é difícil você ter uma variação muito grande. Eventualmente, na parte de variável, uma despesa de dental, você vai ter uma variação maior. Mas daí volta naquele exemplo que eu comecei na conversa. Você precisa chegar a entender como analisar essas despesas variáveis. Puxa vida, isso aqui, por exemplo, eu coloquei a funcionalidade de vocês associarem ao dentista. Então, vamos dizer que você tem um implantodontista. E você fala o seguinte, toda despesa de implante vai na conta do implantodontista. Né? Então, você consegue estar mapeando. Aliás, deixa eu terminar isso aqui, depois eu passo para o implantodontista. Então, eu cadastrei abril. Eu vou cadastrar maio. Junho. Julho. Oh, caramba. Ah, não, tá certo. Agosto. Setembro. Outubro. Outubro. Novembro. Dezembro.
Pronto. Em, acho que menos de 2 minutos, eu acabei de cadastrar todas as despesas, previsão de despesas de condomínio até o final do ano. Tá. Do mesmo jeito como eu mostrei para vocês, eu posso cadastrar 5 propostas em 5 minutos. Então é o seguinte, pessoal, é importante vocês entenderem o quanto de tempo vocês precisam para popular os dados aqui dentro do sistema. Eventualmente, você não vai ter toda a informação, mas você precisa ter o mínimo necessário. Quando você tem o mínimo necessário, você começa a tomar as decisões. Então, por exemplo, agora eu tenho mais R$ 500 de despesa. Mas Carlos, eu poderia cadastrar a de janeiro atrasada? Pode. Eu posso trabalhar a cadastrar, que eu comecei em março, né? Então falta fevereiro. Então, nessa parte, pessoal, o sistema é extremamente flexível nessa parte de como é que você vai administrar esses pagamentos. Porque, no final das contas, para mim, o que me interessa aqui é você chegar e estar fazendo essa análise aqui dos meses. Você começa a enxergar. Então, por exemplo, puxa vida, agora eu tenho mais... Não era 1.000, agora tem 1.500, porque eu acabei de cadastrar o meu condomínio. Tá? Esqueci. Aqui que eu falei para vocês também. Eventualmente, o que vai acontecer? Eu tenho algumas variáveis, que daí pode estar associado, vamos dizer que o meu implantodontista, eu defini que todo o material de implante, ele vai para a filial B. Tá? Ele vai aparecer no resultado final, mas se você precisar filtrar, depois você filtra esse tipo de informação. Então, implante, material de implante. Forma de pagamento em 3 vezes, vai, então. Data prevista da despesa, todo dia 15. Valor previsto, R$ 1.000. São 3 parcelas de R$ 1.000. Tá? O que acontece? Eu cadastro. 3 vezes, material... 1 de 3, né? 2 de 3. Se eu precisar, posso ir lá embaixo. 15. 3 de 3. 15. Deixa eu só alterar aquele lá aqui. Deixa eu tirar essa tela aqui da frente. Material plant 1 de 3. Tá? Daí fica tudo bonitinho assim. 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Então você começa a ter, sabe? Você vai populando todas essas variações. Agora tem mais... eu te coloquei no mesmo dia e mesmo valor, mas um é aluguel, outro é variável do implante. Então você vai consistentemente alimentando essa informação dentro do sistema. É isso que te permite ter uma quantidade de informação que te permite tomar decisões, tá? Deixa eu mostrar agora como é que isso aqui fica a hora que ela está bem populada. Então, Clínica A, ela está bem populada, ela tem bastante coisa. Então, por exemplo, quando eu vou chegar e vou dar uma olhada nos resultados, na minha previsão de despesas do mês, eu já tenho bastante coisa aqui dentro. Assim como a minha previsão de receitas. Esse é o tipo de divisão que eu que gostaria que vocês tivessem. Uma coisa organizada. Eu sei quem que vai pagar, quais os dias esse pessoal vai pagar, algumas funcionalidades, né? Eu falo o seguinte, se você vai trabalhar com boleto, às vezes eu recomendo ao pessoal, estabelece, sei lá, 3 dias, 4 dias por mês e concentra, fica às vezes mais fácil de você dar baixa, né? Mas o que acontece quando você começa a ter isso aqui? Você começa a ter análise dos resultados. Você começa a enxergar, por exemplo, como é que foi fevereiro. Né? Você começa a enxergar
olha, tem uma despesa de fevereiro que não foi paga. O que foi que eu esqueci? Né. As receitas não, receitas foram todas recebidas. E esse é o tipo de informação que eu quero que vocês peguem. Por exemplo, puxa vida, olha aqui, ó, dia 28 de fevereiro, eu não paguei o Prolabore, não fiz. Vou dar uma bronca aqui na minha financeira, não recebi a minha parte, tá. E você vai pegando, gente, e você vai analisando, porque é a mesma coisa quando você começa a analisar o quê? O mesmo esquema do período de 6 meses. O que que vai acontecer nos próximos meses? Como é que está a minha previsão de recebimento? Então, por exemplo, eu sei que esse mês eu tenho 70, quase 80, eu sei que o mês que vem só tem 52, eu sei que em maio tem 40, eu sei que em junho tem 35, mas, Carlos, por que que está diminuindo? Gente, fluxo de caixa é assim, você fecha, divide, você precisa chegar e analisando. É normal que conforme vá ultrapassando para frente, os valores começam a diminuir. É normal isso aí, tá? Seria anormal se fosse um negócio assim, sabe? Extremamente flat ou uniforme. Isso não seria uma coisa normal. Mas você começa a analisar, eu gosto dessa tela porque você fala assim, puxa vida, como é que foi o mês de janeiro, né? Olha só, despesas realizadas, saldo realizado. Eu olho esse número e falo assim, tá estranho. Por quê? Porque deu muito lucro, tá? Me parece que teve poucas despesas variáveis, provavelmente alguém não lançou o cadastramento das dentais, eu acho que não foi lançado mesmo, provavelmente não lançaram os impostos, mas vamos dizer que tenha mais 30 mil aqui. Provavelmente eu tive 26 de lucro. E a mesma coisa para fevereiro. E é esse o tipo de visão que vocês começam a ter. Março, como é que está março? Eu sei que eu tenho a previsão de receber 79. Eu sei que a despesas tem uma previsão de 3.800. Eu sei que a minha previsão é de X. Também acho que tá furado. Mas olha como você começa, na verdade, a enxergar os dados. Porque aí o que acontece, gente, é o seguinte: você, como é que fala? Você começa a ter uma visão clara do que está acontecendo. Aliás, uma outra coisa que eu gosto. Eu fiz até um simulador de livro-caixa. O que é um simulador de livro-caixa? É quando você pega e começa a analisar. Então, espera aí, deixa eu dar uma olhada. O que eu mandaria para a minha contabilidade? E daí ele vai te mostrar. Então, são o dia a dia, receita, despesa, saldo final do dia. Tá? Quando você começa a ter esse tipo de informação, gente, aí você tem condições, na verdade, de estar tomando as devidas decisões. Você começa a enxergar aonde você está gastando demais, aonde você está recebendo de menos, aonde que, eventualmente, uma coisa que acho que eu precisava colocar ali, acho que vai ser interessante, de repente, colocar uma previsão de recebimento para os próximos 6 meses, além dos próximos 3, porque se você for analisar, você consegue estar analisando por esse tipo de relatório todos os meses para frente, maio, junho, julho, agosto, setembro, tá? Mesma coisa a receita. Eu consigo estar analisando, deixa eu ver como é que estão minhas receitas ali para frente. É isso, gente, que te dá tranquilidade de trabalhar. Eu sempre falo para vocês que a maior razão de estresse, na verdade, é falta de informação. Quando você tem de trabalhar tudo no escuro. Quando você tende de trabalhar no escuro, no achômetro, você fica torcendo para chegar no final do mês e ter saldo no caixa ou ter sobra, é esse tipo de situação que gera um nível de estresse completamente desnecessário. E quando você está estressado, você deixa de fazer o que é importante, tá? E agora eu volto naquele ponto. Por que que eu falo para vocês fazerem a análise mensal? Desculpe, diária, não mensal.
por uma simples razão. Quando você deixa de fazer o seu trabalho um dia, sabe o que acontece? Nada. No dia seguinte você vai ter 2 dias de trabalho. Mas, de novo, eu tenho de incluir 2 clientes, Carlos, de ontem. Tudo bem, você vai demorar 2, 3 minutos, vai. Eu tenho de incluir 3 recebimentos. Tudo bem, você vai demorar mais 5 minutos. Então, ou seja, a nossa reunião, ao invés de ter 15 minutos, talvez eu precise de 20 minutos. Mas tudo bem, sem nenhum problema. Mas o que acontece quando você começa a fazer uma reunião semanal e você deixa de fazer essa reunião semanal? Daí você está começando a acrescentar meia hora, 40 minutos, 1 hora. Daí você fala, meu Deus, tem 1 hora de trabalho adicional. Então, gente, se acostumem a fazer esse trabalho diariamente. Eu até estava falando com a minha equipe, a minha recomendação honesta nesse momento para vocês é o seguinte, e eu entendo que essa fase de implementação inicial, ela pode ser um pouco estressante, principalmente para as meninas que estão fazendo essa parte de operacional dentro do consultório. A minha recomendação para vocês é a seguinte, façam juntos com ela. Mas, usem esse parâmetro que eu mostrei aqui para vocês. Não gastem mais tempo do que necessário. Mostre para elas que dá para você implantar um cliente com uma proposta em 1 minuto. Tá? Provavelmente ela vai chegar assim, mas Carlos, daí eu não vou ter as informações. Eu sei. Tá? Vocês vão ter de viver com isso por um tempo. Por quê? Na hora que isso aqui começar a se tornar mais tranquilo, daí você começa a ter as informações necessárias, daí você começa a popular ele. Mas tem uma fase que vocês vão precisar entender que é uma fase de aprendizagem, gente. É uma fase de aprendizado. É uma fase de... Eu vou falar de estresse, principalmente para uma situação nova. E a ideia, nesse momento, talvez seja muito mais vocês conseguirem enxergar os benefícios do que os problemas. Então, se vocês chegarem e focarem muito em pequenos detalhes, né, pequenas picuinhas, às vezes nesse momento não é o momento certo. Ontem eu estava falando, ontem eu gravei um Reels que eu falei exatamente sobre isso, né? Pensar grande, pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Só que quando você pensa grande, ele te liberta dos detalhes insignificantes. Quando você tem uma tendência de pensar muito pequeno, tá, você fica muito focado em detalhes que muitas vezes não vão te trazer nenhum tipo de benefício. Então, por exemplo, por que eu quero cadastrar meus pacientes, meus clientes dentro do dashboard? Primeiro ponto, você quer saber quanto de propostas em andamento você tem. Então, se você tem um valor, cadastre, comece a seguir, né? Aos poucos, você vai complementando os dados de quem que indicou, o que ele falou. Lembre-se que existe um processo todo trabalhado para vocês criarem relacionamento com esse pessoal, e isso pode ser feito ao longo de várias consultas. Mas o que você não pode se dar ao luxo é de você perder uma proposta por falta de acompanhamento. Tá? Você deixar de agendar as pessoas que têm de ser agendado por falta de acompanhamento. Essa que é a parte mais importante. Então, administrem isso, administrem suas prioridades, comecem pela parte mais importante. Tá bom? Tá. Então, vamos lá. Pessoal, a base... legal, Eric. Valeu. É complexo, mas o Eric falou, boa noite, Carlos, assim, complexo, mas muito necessário ouvir sobre isso, tá? Eu acho legal isso aqui, o Eric, assim, eu fico, às vezes, um pouco preocupado de estar sendo muito complexo, mas eu pensei muito, assim, como bater esse papo aqui com vocês, né? E é exatamente isso, que nesse começo
vocês precisam estar entendendo a base do que vocês estão fazendo, tá? Ai, que legal que o André está te dando um ótimo suporte. Eu falo, gente, o nosso trabalho é diretamente relacionado ao nosso sucesso, é diretamente relacionado ao sucesso de vocês, tá? E vocês entendendo esses conceitos iniciais, o resto é tudo uma consequência. Vocês perceberam uma coisa? Essa informação que eu passei para vocês, esses conceitos, essa análise, tá? Ela é relativamente rápida. A maior parte da ação está no cadastramento das informações. O cadastramento dessas informações, quem vai estar fazendo para vocês é a sua equipe. Tá? Então, o que que acontece? Tem às vezes, por exemplo, tem vários de vocês que falam assim, não, por exemplo, Carlos, terça-feira de manhã eu não trabalho, sexta-feira à tarde eu não trabalho. Ótimo. Pegue a sua equipe e fala o seguinte, gente, cadastrem essas informações. Cadastrem essas informações. Tá? A gente tem clientes cadastrando 50 pacientes por semana. Tá? Eu acho interessante, porque na maior parte dos consultórios que a gente vai atender, provavelmente o número de clientes vai ser talvez 5 por semana, né? Estourando 10 por semana. Então é o seguinte, a partir do momento que vocês entendem os benefícios que isso aqui pode estar trazendo para vocês, vocês vão perceber que esse tempo que as meninas vão estar investindo para colocar essa informação, ele é insignificante quando você analisar o quanto de benefício você vai ter de começar a enxergar essa informação. Né? Então, por exemplo, essa parte de despesa, outro dia eu estava pensando que eu vou colocar mais um filtro lá no livro caixa mostrando exatamente isso, a quantidade de valor de despesas fixas, qual que é o total das despesas variáveis, porque vai ajudar muito vocês tomarem outras decisões. E mesmo o conceito básico, né, que nem eu falo para vocês, entender que, às vezes, né, o problema é você chegar e enxergar aqui. Né? O que é que você precisa enxergar? Tem um monte de informação, mas toda essa informação, gente, vai ser imputado no sistema. O que vocês precisam enxergar, o resumo da ópera. O que está acontecendo? Enxergar isso aqui. Como é que isso aqui está influenciando dentro do seu fluxo? Como é que isso aqui está influenciando dentro das suas despesas? Por exemplo, a Tati não está aqui não, né? Acho que não. Uma coisa que eu falei com uma consultoria que eu fiz agora de manhã, né? Ela falou assim, Carlos, eu não sei nem por onde começar. A minha sugestão para você é o seguinte, comece por onde você sabe. Quer dizer o seguinte, você tem os números de 2022, pega o acumulado. Quanto foi acho que a contabilidade, se vocês tiverem contabilidade, já consegue te passar. Quanto foi o faturamento total? Quanto foi as despesas totais? Quanto foram as despesas fixas? Quanto são as variáveis? Daí sabe o que você faz? Tira a média. Dessa média você começa a ter um parâmetro, pelo menos um parâmetro para você seguir. Daí você pega e faz o seguinte, então deixa eu ver se eu consigo fechar fevereiro. Você pega, fecha fevereiro, compara com a sua média do ano passado. Consegui fechar fevereiro. Pega janeiro e compara com o parâmetro do ano passado. Daí você começa a fazer direitinho março, abril, maio e aí por diante. Carlos, gostei da brincadeira, eu queria ver se eu conseguia fazer do ano passado. Aproveita e faça. Mas importante, gente, lembra disso que eu falei para vocês, não são poucas vezes. 80% do tempo vocês precisam olhar para frente. Vocês precisam estar fazendo um planejamento do que vai estar acontecendo. Quando você começa a fazer o planejamento,
você começa a fazer a previsão. Você consegue, por exemplo, olhando um gráfico desse, você consegue falar o seguinte: puxa vida, dá para eu investir num aparelho, num scanner, num raio-x, num laser, né? Dá para investir em alguma coisa que de repente não é o momento? Porque a gente vai ter essa discussão, gente. Na parte de vendas, na parte de construção de imagem, a gente vai estar falando sobre essa parte de investimento, porque é o seguinte: a hora que a gente começar a definir qual que é a marca que vocês querem estar trabalhando com seus clientes, qual que é a marca que vocês querem estar sendo reconhecidos por, vocês precisam entender que, normalmente, essa marca, esse reconhecimento, ele tem muito a ver do quanto de novas tecnologias você consegue oferecer, além dos resultados, obviamente. Tá? E você só vai conseguir investir em tecnologias, em equipamentos, se você entender o quanto de lucratividade essa empresa está te dando. E muita gente me fala o seguinte: Carlos, não sobra dinheiro. A primeira coisa que eu sempre pergunto para você é o seguinte, né? As suas contas pessoais estão separadas das suas contas empresariais? Não. Então, o primeiro passo que você precisa entender é que você precisa separar isso aqui. Por quê? Se você não souber quanto de lucro a sua empresa te dá, você não tem coragem de investir. Se você não souber investir na sua empresa, ninguém vai investir por você. Quanto menos você investir na sua empresa, menos conhecimento, menos reconhecimento ela vai ter. Então, você está vendo como que o negócio começa a ir a ladeira abaixo? Então, é o seguinte, você precisa entender, às vezes o problema não é que a empresa não está dando lucro, às vezes o problema é que as suas despesas estão altas demais, sinto muito. Mas a hora que você começa a entender, você fala o seguinte: eu preciso maneirar nas minhas despesas para conseguir estar fazendo investimento na minha empresa para que ela possa me gerar um faturamento adicional. Essa é a regra do jogo, pessoal. Essa é a nova regra do jogo. E uma coisa que é importante, que é um dos motivos também que eu fiz esse tipo comecei a parte de gestão financeira dentro do sistema, é que eu já falei para vocês, eu já peguei umas 2 pessoas que chegaram para mim e falaram o seguinte: Carlos, né, e o número mesmo, eu estou devendo 200 mil em alinhador. A primeira pergunta que eu falo para os caras é o seguinte: e quanto você tem de contas a receber referente a esses alinhadores? Porque se você não sabe, você está desesperado. Se você não consegue fazer uma previsão de fluxo positivo, você só olha o ponto negativo. Quando você só olha o negativo, você se desespera, você fica estressado, você começa a não pensar em mais nada. E daí a gente volta naquele ponto. A sua energia está onde seu foco está. Se você está focando no negativo, sua energia está indo para o negativo. Se sua energia se seu foco está em positivo, em crescimento, oportunidades, sua energia está em crescimento, em oportunidades. Foi essa conversa que nós tivemos na primeira aula, não foi? Foi por isso que eu comecei por lá, pessoal. Eu acho que mais do que qualquer coisa, tem um cara que eu sigo muito, que ele fala exatamente isso. 80% dos problemas da empresa, de qualquer empresa, normalmente estão dentro delas mesmas. Tá? Por isso que eu quis começar o sábado passado a conversa sobre uma mudança de postura, uma mudança de atitude, uma mudança na maneira como vocês vão encarar esses desafios, porque eu não vou falar que é fácil, mas ele é simples. Tá? A partir do momento que você começa a dominar essa parte de gestão estratégica, gestão financeira, gestão de marketing, gestão de vendas e liderança de equipe, tá? Porque vocês já perceberam, eu acho que canso de falar com vocês que vocês não vão fazer tudo sozinhos, vocês precisam começar a envolver a equipe, vocês precisam começar a trazer a equipe para que ela queira crescer junto com vocês. Aí o negócio começa a ficar mais divertido.
Tá bom? Então tá bom. É, eu falei que ia demorar 1 hora, tentei acelerar o máximo possível, demorei 1 hora e 15. Mas vamos lá, pessoal. Dúvidas. Que dúvidas vocês têm nesse momento que eu não consegui explicar? É, eu sei que aquela dúvida lá do PJ, PF, eu passei meio rápido, mas aquilo lá é um pouco complexo, tá? Obviamente, eu fiz de uma maneira simplória, mas sempre depende muito da análise do seu fluxo de caixa e do seu livro caixa, tá? Deixa eu ver aqui. Qual que era a outra dúvida? Eu respondi, né? Hum, era... Ah, esqueci. Como verificar quais procedimentos... Ah, não. Eu falei de certa maneira isso aqui no Excel, né? Quais são os procedimentos mais lucrativos? Eu falei meio por cima, mas talvez isso aqui seja uma ótima maneira. Aliás, né, depois qualquer coisa eu posso... é um pouco complexo. Eu posso até passar essa planilha para vocês, mas às vezes eu acho ela um pouco complexa. Mas a ideia aqui, gente, é exatamente que vocês comecem a entender o seguinte: a lucratividade de um procedimento, ele não é simplesmente ligado ao seu custo variável, por exemplo, o custo do implante, do alinhador, do bracket ou da resina, mas ele tem muito a ver com a parte do seu custo operacional de atendimento, né? O que eu falo para vocês sempre, se eu fizer em 2 procedimentos, um procedimento que poderia ser feito em um, eu acabei de cortar minha lucratividade pela metade, tá? Eu acabei de cortar uma vaga a mais na minha agenda. Então, assim, um dos focos que a gente vai conversar bastante é a necessidade de vocês começarem a entender a serem bem mais eficientes. Eu lembro que, acho que uns meses atrás, eu estava conversando com o doutor, ele falou o seguinte: então, Carlos, eu tenho 13%, eu fiz o levantamento, eu tenho 13% de consultas de emergência. Eu acho que eu estou pensando em aumentar uma cadeira a mais para fazer atendimento, porque acho que vai facilitar o resto do atendimento. Eu falei, ué, por que não pensar em como diminuir esses 13%? Qual a razão desses 13% de emergência? Como é que você tabulou? Qual que é a razão principal? Quais desses procedimentos poderiam ser evitados? Quais desses procedimentos, quais dessas emergências poderiam ser evitadas se você fizesse um procedimento diferente, um treinamento de equipe diferente, ou atender esses caras de maneira diferente? Né? Então, assim, gente, quando você começa a fazer essa análise, né, e cuidado, porque é muito fácil você acrescentar custos ao seu procedimento quando você tem sobra de caixa, quando está dando dinheiro. Quando não está dando dinheiro, você vai pensar 2 vezes. Então, assim, é sempre mais interessante você tentar pensar em como duplicar sua lucratividade. É por isso que o conceito da nossa gestão é dominar a gestão, duplicar a lucratividade em 15 minutos por dia. Quando você não está prestando atenção nesses dados, você pensa em 13% de emergência e você fala o seguinte: eu acho que eu preciso aumentar uma cadeira. Eu, como consultor, pergunto vejo isso aí de maneira bem diferente. Eu falo o seguinte: como é que você corta de 13 para 6? Como é que você corta as suas emergências pela metade? Como é que eu vou saber? Primeiro, você precisa saber que tipo de emergência você tem, que causou essa emergência. Como é que você evitar isso aí? É possível? É porque, para mim, 13% me parece um número muito, muito, muito alto. Muito alto de emergência. Tá?
quer dizer o seguinte, para cada 10 consultas que você atende, 1,5 é uma emergência. É muito. É demais. Tá? Você se perde completamente nesse tipo de análise, se você não tomar cuidado. Tá bom? Eu acho que foi mais nesse sentido que eu quis estar conversando com vocês, mas obviamente nisso aqui é importante. Às vezes você vai ter um lucro operacional completamente diferente de acordo com a quantidade de visitas que você fez. É que nem aqui, por exemplo, né? Eu posso ter R$ 120 de lucro por consulta, ou eu posso ter 38 em cima do mesmo procedimento, só modificando, obviamente, a quantidade de consultas. Tá bom? Fechou? Tá. De novo, o que eu vou falar para vocês é o seguinte: vocês vão ter dúvida a partir do momento que vocês começarem a implementar. Mas é para isso que as suas consultoras de sucesso estão com vocês. Assim, então, ou seja, quanto mais vocês conseguirem aproveitar o conhecimento que elas têm de todos os processos, de como implementar, de como pensar, mais vantagens vocês vão ter, mais rápido vocês vão sair. Tá? Então é importante que vocês trabalhem muito próximo delas, principalmente nessa fase de implementação. Tá bom? Tá, então vamos lá. E aí, pessoal, me falem. Ficou claro? Teve alguma dúvida que gerou? Vamos partir para a implementação? Falou, Eric. Tá. Passo a passo. A minha visão, honestamente, mais honesta possível. Aliás, eu tinha pedido, né, para vocês implementarem pelo menos 5, 10 propostas até a aula de sábado. Uma conversa, né, que a gente estava tendo, né, a gente estava comentando que parece que 4 horas parece que está um pouco puxado. E a gente estava comentando de reduzir, cortar pela metade e dobrar o tempo de implementação. Tá? Eu acho que o pessoal está conversando com cada um de vocês, mas fiquem à vontade. Que eu, por natureza, eu sou um cara que gosta muito de resultados imediatos, né? Então, assim, eu achei que seria melhor já focar em entregar o máximo de resultados possíveis no menor espaço de tempo. Mas se isso estiver realmente causando um problema, para mim não tem nenhum problema eu diluir isso aqui e deixar vocês e aumentar o tempo de implementação, tá? Eu não tenho nenhum problema com vocês, mas assim, podem estar conversando com a equipe, para mim tá, o que vocês decidirem, para mim tá bem. Tá bom? Tranquilo? É sério, nenhuma dúvida? Agora que o Davi entrou, vamos todo mundo sair daí. Rapadura é doce, mas não é mole, não, cara. Não é mole não, não é mole não. Tá? O teu curso bate com outros que eu faço aí, Eu sei, não esquenta não. Tá bom, tranquilo. gente? Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda para o pessoal. Honestamente, a única maneira de vocês terem dúvida é implementando. Não existe outra maneira. Não existe outra maneira, pessoal. Então, comecem a implementar, comecem a colocar, vocês vão começar a enxergar os dados. Vocês vão enxergar muita informação. O que eu falo para todos vocês é o seguinte: começa implementando as propostas em andamento. Porque é isso que vai te motivar mais. A coisa que mais vai te motivar a você sair correndo atrás das coisas é você chegar de manhã e falar o seguinte: caramba, tem 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300 mil reais em propostas que eu estou correndo atrás. Quer dizer, na verdade, o cara de 300 mil ele estava meio desesperado, né? Falou assim: não, eu não quero nem saber de cadastrar os caras em agendamento. Eu falei: não, ele precisa cadastrar. Que tem muito em valor. Eu sei, mas vamos com calma, pessoal.
Vamos, sabe, um passo de cada vez, mas a partir do momento que vocês começam a fazer isso aí, se esforcem em estar colocando esses dados regularmente todos os dias. Se vocês estão com dificuldade, sentem com a equipe, sentem 5 minutos. 5 minutos com a equipe, eu garanto que vocês colocam as propostas dentro do sistema. Mas sigam esse processo que eu falei. Coloquem o que vocês têm. Nesse momento, coloquem o que vocês têm. Depois vocês complementam as informações. Tá bom? Falou, gente. Então, esse aqui, eu vou fechar o arquivo, eu vou estar disponibilizando. Esse aqui vai estar no YouTube também, tá? É diferente do MBA, o MBA está dentro do dashboard, mas essa aula de implementação está dentro do YouTube. Eu passo o link depois para vocês. Falou? Tá bom, então. Valeu, gente. Obrigadão, então. Tchau, tchau.